Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é figuras musicais. Vamos descobrir, vamos conhecer aqui o que significa estes símbolos. Então, as figuras musicais são símbolos musicais que trabalham com a duração do som. Cada figura com seu formato diferente tem uma duração e é isso que a gente vai conhecer. Nós vamos começar a entender essa relação de proporção que existe entre essas figuras. A primeira figura que iremos conhecer é essa, que é apenas uma bolinha, e essas bolinhas têm o nome de cabeça. Quem não assistiu o vídeo sobre partes da nota, recomendo que assista primeiro esse vídeo, onde eu explico as partes da nota, para depois estar vindo para este daqui, das figuras musicais. Vai dar uma facilitada aí para entender algumas questões aqui também, certo? Então, olha lá, a semibreve é uma figura que só tem cabeça, ou seja, a cabeça serve para a gente descobrir, para a gente visualizar onde a nota está no pentagrama, se é no espaço ou na linha, ok? Depois da semibreve, nós temos a mínima, que é uma nota com cabeça e haste. Depois, semínima, cabeça, haste, e ela é toda preenchida, toda pintadinha. A próxima figura, colcheia, possui cabeça, haste e colchete. Colchete também chamado de bandeirola. Depois nós temos a semicolcheia, cabeça, haste e 2 colchetes. Depois nós temos a fusa, cabeça, haste e 3 colchetes, e semifusa, cabeça, haste e 4 colchetes. Então vamos entender como é que funciona essas figuras. Antes de falar da proporção entre elas, é preciso saber que para cada nota, para cada figura musical que eu toco, que tem som, que tem duração com som, existe uma figura que também tem a mesma duração, só que de silêncio, que são as pausas, certo? Então, eu tenho a nota semibreve e tenho a pausa da semibreve. Então, a duração que a semibreve tiver para mim, na minha música, vamos supor que seja de 4 tempos, a pausa da semibreve terá 4 tempos de silêncio. A pausa da semibreve tem um lugar certinho para ficar, é abaixo da 4ª linha. A mínima, eu tenho a nota mínima e tenho a pausa da mínima. A pausa da mínima também tem um lugar certo para ficar no pentagrama, acima da 3ª linha. Então, se a mínima tiver com uma duração de 2 tempos, a minha pausa terá 2 tempos de silêncio, que eu não toco. E nós temos aqui a figura semínima e a pausa da semínima. A partir da pausa da semínima, as pausas não têm linha certa para ficar no pentagrama. Você coloca ali no meio do pentagrama, não tem linha específica, certo? E depois nós temos pausa da colcheia com a colcheia, a figura semicolcheia com a pausa de semicolcheia, a figura fusa com a sua pausa fusa e a figura da semifusa com a sua pausa da semifusa. Observe que a colcheia tem um colchete, a pausa também tem 1. A semicolcheia tem 2, a pausa da semicolcheia tem 2. A fusa tem 3, a pausa da semicolcheia da fusa tem 3 e a semifusa tem 4. Portanto, a sua pausa também tem 4 colchetes. Ok? Então, como eu havia dito, a pausa da semibreve possui linha específica para ficar abaixo
da quarta linha e a da mínima acima da terceira. Isso é regra. Se está no pentagrama, essas pausas precisam aparecer nestas linhas, neste lugar, ok? Agora a gente vai começar a entender um pouquinho dessa relação entre as figuras musicais, da proporção. Eu não quero falar neste momento aqui em tempo, mas sim em relação de proporção. Ou seja, a semibreve, a gente tem lá, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. A semibreve é a nossa figura de maior duração, atualmente, né? Antigamente existiam outras figuras de maior duração, como a breve, a máxima, a longa, mas que foi caindo em desuso, ok? Assim como nós também tínhamos mais uma figura de menor duração, depois da semifusa, que era a quartifusa. Atualmente, então, o que nós temos? 7 figuras musicais. A semibreve é a nossa figura de maior duração. Ela é a que é mais longa. Portanto, se ela é a maior, quem estiver abaixo dela tem que ser menos, é menor. E a relação que existe entre as figuras é de dobro e metade. Então, veja bem, a semibreve, eu estou vendo a minha semibreve aqui. Quem está abaixo da semibreve é a mínima. A mínima, portanto, é metade da semibreve. Se a mínima é metade da semibreve, significa que para fazer uma semibreve eu preciso de 2 mínimas. 2 mínimas faz uma semibreve, ok? Então a mínima é metade da semibreve e a semibreve é o dobro da mínima, ok? Vamos seguindo no nosso quadro. Quem vem abaixo da mínima? A semínima. Então, sempre é essa relação de metade. Se eu estou descendo, se eu estou indo para baixo, a minha figura é sempre metade da que está acima, da anterior. Então, semibreve, mínima, semínima. A semínima é metade da mínima. Portanto, se a semínima é metade da mínima, eu preciso de 2 semínimas para fazer uma mínima. E aqui neste canto, eu posso pensar também mais 2 semínimas para fazer uma mínima. Portanto, para fazer uma semibreve, eu preciso de 4 semínimas, certo? Vamos pensar na moeda de R$1. A semibreve é a minha moeda de R$1. Quem é a minha moeda de 50 centavos, que é metade? As mínimas. E quem é a metade dos 50 centavos? É 25 centavos. Então, 25 centavos seria representando cada uma dessas semínimas aqui, até para chegar e fazer o nosso R$1, ok? Quem vem abaixo da semínima? A colcheia. Portanto, a colcheia é metade da semínima. E a semínima é dobro da colcheia. Se a colcheia é metade da semínima, significa que eu preciso de 2 colcheias para fazer uma semínima, certo? Então, 2 colcheias faz uma semínima. E olha agora o nosso quadro aqui. Que o nosso quadro, as nossas proporções ainda continuam. Eu cheguei até aqui na colcheia. Então, vamos pensar aqui nessa colcheia que eu havia falado. A colcheia é metade da semínima. Portanto, eu preciso de 2 colcheias para fazer uma semínima. E aí, mais 2 colcheias para fazer essa outra semínima. Mais 2 colcheias para fazer essa outra semínima. Mais 2 colcheias para essa outra semínima. Então, para cada semínima, eu preciso de 2.
Então, pensa lá comigo. Se eu preciso de 2 colcheias para uma semínima, quantas colcheias eu vou precisar para uma mínima? 4. E quantas colcheias eu vou precisar para uma semibreve? 8. Então, a relação entre as notas funciona sempre assim. A que está embaixo é sempre 2 para chegar em cima. Então, é 2. Depois, qual é o dobro de 2? 4. Qual é o dobro de 4? 8. Qual é o dobro de 8? 16. Qual que é o dobro de 16? 32. Qual que é o dobro de 32? 64. Então, toma muito cuidado para não cair no erro de pensar sempre que é de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Não, não é assim, não é a cada 2, mas sim em dobro, ok? É 2, 4, dobro de 4, 8. Dobro de 8, 16 e assim por diante, certo? Vamos lá, vamos agora ver a semicolcheia. Quantas semicolcheias eu preciso para fazer uma colcheia? Como ela é nota vizinha, tá para cima, 2. Quantas semicolcheias eu preciso para fazer uma semínima? Tem que ser o dobro, 4. Quantas semicolcheias para uma mínima? 8. Quantas semicolcheias para uma semibreve? 16. Ok? Fusa. Quantas fusas para fazer uma semicolcheia? Nota vizinha, tá embaixo. Então, fusa para semicolcheia, 2. Quantas fusas para a colcheia? 4. Quantas fusas para a semínima? 8. Quantas fusas para a mínima? 16. Quantas fusas para a semibreve? 32. Então, eu preciso de 32 fusas para fazer uma única semibreve. Semifusa. A semifusa está abaixo da fusa. Portanto, quantas semifusas para fazer uma fusa? 2. Quantas semifusas para uma semicolcheia? 4. Quantas semifusas para a colcheia? 8. Quantas semifusas para a semínima? 16. Quantas semifusas para a mínima? 32. E quantas semifusas para a semibreve? 64. Eu preciso de todas essas figuras aqui, 64 semifusas para fazer a duração de uma única semibreve. Se eu pensar com relação a tempo, o que vai acontecer? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que as figuras musicais não têm tempo fixo. O tempo é relativo, vai depender da fórmula de compasso, que será um assunto que nós vamos tratar mais para frente, em breve, certo? Dependendo da fórmula de compasso, às vezes a semínima vai valer um tempo, mas dependendo da fórmula de compasso, pode ser que a mínima é que vai valer um tempo. E dependendo da fórmula de compasso, pode ser que a minha colcheia equivale a um tempo. Qualquer uma dessas figuras que está aqui pode valer um tempo. Então, ela não tem valor fixo. Por isso que nós temos que entender é a proporção entre as notas. Se eu sei quem é dobro, quem é metade, eu sei também a duração dessas figuras. Portanto, se eu chegar aqui e falar que a semínima é a figura que vale um tempo, a que está acima dela não é dobro, portanto, ela vai ter que valer 2. E a que está acima, que é a semibreve, vai ter que valer o dobro, 4. Se a semínima vale 1, quem está abaixo não é metade? Então, quanto vai valer a colcheia? Metade. Metade de 1, meio. Ok? E quem está abaixo vai ter que valer metade da metade, 1/4. E assim por diante. Se eu trocar a figura que vale 1, por exemplo, eu pego a colcheia. Vou falar que a colcheia vale 1. Se a colcheia vale 1, quem está acima é a semínima.
portanto é ela que vai valer 2. E quem está acima da semínima é a mínima, então ela tem que valer o dobro de 2, 4. E a semibreve vai ter que valer o dobro de 4, 8. Entendido? Se a colcheia é a figura que vale 1, quem está abaixo é a semicolcheia. Então, se a semicolcheia está abaixo, ela é metade. Então, ela está abaixo da colcheia. Se a colcheia vale 1, a semicolcheia tem que valer meio. E a fusa, 1/4. E a semifusa, 1/8 de tempo. Não se desesperem. Como é que eu toco 1/8? Meu Deus, calma, 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 calma. A gente chega aí, tá? Não é agora, não é neste momento. Neste momento a gente tá aprendendo proporção. Temos que primeiro entender essa relação teórica aqui, para depois, aos poucos, colocando isso na prática. Ok? Então, olha lá, mais um quadro com os nomes e as figuras do lado, para vocês terem aí essa relação entre elas. É muito importante ter a ordem das figuras musicais de cor, você conseguir falar semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, e reconhecer, já saber reconhecer cada uma dessas figuras, quem é semibreve, quem é a mínima, quem é a semínima e assim por diante. Assim como também é muito importante reconhecer a pausa de cada uma das figuras. É lógico que conforme os exercícios mais práticos que nós formos fazendo, isso ficará mais fácil de ser entendido, de ser resolvido. Ok? Tem aqui a proposta de atividades de exercício para vocês. Eu desejo que vocês façam, porque através dos exercícios é que a gente consegue realizar, resolver, na verdade, alguma dúvida que tenha ficado aí para trás, que é muito normal neste começo aqui do conhecimento das figuras musicais, certo? O primeiro exercício é super tranquilo, é só para nomear as figuras. O segundo é que já começa a ter alguns cálculos. Então, olha lá o primeiro exercício. O segundo exercício, ele está pedindo assim: faça os seguintes cálculos. Em cada par de notas, a da esquerda vale quantas da direita? Então, aí já tem um exemplo. A letrinha A, a gente tem uma semínima e uma colcheia. A pergunta aqui é a seguinte: quantas colcheias eu preciso para fazer uma semínima? Aí você fala: ai, caramba, eu não sei. Então, o que você faz? Você volta lá no quadrinho e você olha aqui. Quantas colcheias para fazer uma semínima? Ah, são notas vizinhas. A semínima está acima da colcheia. Portanto, eu preciso de 2 colcheias para fazer uma semínima. Ok? Por isso que tá lá a resposta, 2. Agora, vamos escolher um aqui para a gente resolver. Essa letra C, quantas fusas para fazer uma semínima? Volta lá. Quantas fusas para fazer uma semínima? Deixa eu achar a fusa aqui. Achou. A fusa tá aqui, a semínima tá aqui. A gente tem que ir contando até chegar nela. Então, quantas fusas para semínima? Eu preciso de 2 fusas para semicolcheia. Portanto, eu preciso de 4 para colcheia e o dobro para semínima. Dobro de 4, 8. Então, significa que eu preciso de 8 fusas para fazer uma semínima. E aqui você vem e coloca o 8, certo? O número 3 é a mesma coisa para fazer esses cálculos. Aqui é para nomear as pausas. E à sua esquerda escreva o nome da figura que tem o mesmo valor, ou seja, pausa de colcheia, desenha a figura colcheia e escreve o nome, colcheia. Super tranquilo. E aqui, reescreva a melodia seguinte dobrando o valor das notas. Olha lá,
O que eu quero nesse exercício? Das notas e pausas, né? O que eu quero nesse exercício? Você vai dobrar. Como é que eu dobro o valor de uma nota? É sempre colocando a nota que é acima daquela que eu tô vendo aqui. Na minha ordem, quem é acima. Portanto, se eu tenho aqui uma mínima, quem é o dobro da mínima? A semibreve. Então, eu desenho uma semibreve no lugar. Aí eu tenho outra mínima. Quem é o dobro? A semibreve. Aí você coloca outra semibreve no lugar. Aí o que nós temos agora? Duas colcheias. Quem é o dobro da colcheia? A semínima. Então eu escrevo duas semínimas no local. E escreve bonitinho, direitinho, na mesma linha, no mesmo espaço que está aí, porque você está reescrevendo essa melodia. Então, procurando manter todas as notas, todas as pausas na mesma proporção e no mesmo lugar, ok? E nos exercícios abaixo, continua o mesmo tipo de raciocínio. O outro é para reduzir pela metade. Quem é metade da semínima? Se ainda não está de cor, não sabe de cor, corre na tabelinha e olha. Quem é metade da semínima? Vamos olhar. Quem é metade da semínima? Semínima está aqui. Quem é metade? Quem está abaixo? Colcheia. Portanto, o que você vai colocar? Uma colcheia no lugar. Se eu tenho uma pausa de semínima, eu tenho que colocar a pausa da colcheia, que é a sua metade. E assim por diante. Ok? Nos outros dois reescrever a melodia quadruplicando, ou seja, o dobro, eu começo aqui já, né? Tenho duas colcheias. Quem é o dobro da colcheia? Semínima. Quem é o dobro da semínima? A mínima. Então, ao fazer isso, eu quadrupliquei o valor das notas. Entendido? Então é isso, meus queridos. Temos mais um exercício aqui de somar as figuras. Nós temos mínima mais mínima. Lembrando que eu não estou trabalhando com duração, com tempo. Estou trabalhando com proporção. Então, mínima mais mínima, duas mínimas. Qualquer coisa eu corro lá no meu quadro das figuras e olho, duas mínimas faz quem? A de cima, a semibreve. Vamos escolher outro exemplo aqui. Duas colcheias. Duas colcheias vai fazer quem? Se eu tenho duas notas iguais, ela sempre vai fazer a sua superior. Duas colcheias tem que fazer uma semínima. Quando no exercício de baixo, subtraia. Se eu estou subtraindo, estou tirando valor, então, olha lá. Semibreve menos mínima. O que a mínima é da semibreve? Corre lá no quadro. Opa, baguncei tudo. Corre lá no quadro. O que a mínima é da semibreve? Metade. Então se a mínima é metade da semibreve, eu estou tirando, estou fazendo semibreve menos mínima, significa que eu tirei metade da semibreve, não é isso? Então sobrou quanto? Qual é o resultado? A outra metade. Ou seja, nossa resposta só pode ser uma mínima. Ok? Então sempre vai ser a metade. Se eu estou tirando semínima, por exemplo, semínima menos colcheia, semínima menos colcheia, o que eu estou fazendo? O que é a colcheia da semínima? Metade. Portanto, qual vai ser a resposta? Outra colcheia, que é a sua metade. Entendido? Espero que sim. É um assunto que requer talvez que vocês assistam mais vezes ao vídeo. Assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo, que vai cada vez mais esclarecendo. E vocês sabem que sempre pode estar perguntando, que eu vou estar ajudando aí no que for possível. Entendido? Façam as atividades que vale muito a pena, ok?
Um grande beijo para vocês e até a próxima!